Saudações, queridos ouvintes do canal Renomaru, eu sou o Tchau Cruz e estou aqui esta semana para falar com vocês tudo o que aconteceu na última rodada J1 e também J2 e J3. Na semana passada, no episódio número 259, fizemos aí todo um programa dedicado, ao título do Kawasaki Frontale, o quarto título, da equipe de Kanagawa dos últimos 5 anos. E não falamos da J2 nem da J3, mas todos os campeonatos, todas as vagas para a CL, vagas do rebaixamento que ninguém quer participar, tanto na primeira quanto na segunda divisão, tudo está funilando, os campeonatos estão terminando e é claro que a gente não poderia deixar de fazer esses programas especiais. Eu sei que se você é um fã mais assíduo do campeonato japonês e do futebol japonês, os nossos olhos obviamente estão muito atentos e preocupados com os jogos que a gente vai ter da seleção japonesa, os 2 jogos fora, contra a seleção do Vietnã, que acontece no dia que vai sair esse podcast, é o mesmo dia que a gente vai ter o jogo entre Japão e Vietnã, na verdade Vietnã e Japão, e na próxima semana temos aí Oman versus Japão, os 2 jogos fora, e a gente sabe o quão é importante o Japão fazer esses 6 pontos para continuar aí em busca da primeira ou da segunda vaga, não importa, para a gente conseguir chegar na Copa do Mundo do Qatar 2022. Então, cruzem os dedos, muitas força positiva aí para a seleção japonesa para a gente conseguir. Mas, enquanto a gente não fala sobre seleção japonesa, que a gente sempre acaba esperando passar os 2 jogos, vamos então falar sobre J-League. Então, hoje a ênfase é um pouco maior para a segunda e para a terceira divisão, mas vamos falar sobre a rodada 35 da J1, que também foi muito, muito comentada e aconteceu um placar elástico inacreditável. Mas vamos lá. Rapidamente aí falando sobre a rodada 35, vamos já começar a falar sobre o jogo do líder, o Kawasaki Frontale acabou perdendo de 3-1, 3 gols tomados no primeiro tempo, já o Kawasaki Frontale já em ritmo de festa, já não se preocupando tanto com os resultados, mas o Sagantosu precisa ainda dos pontos, luta ainda de uma maneira bem discreta, mas ainda tem chances matemáticas de chegar na CL e fez os 3 gols na primeira etapa, com o Iwasaki, o Sakai e o Koyamatsu, ainda aos 3, 20 e 32 minutos do primeiro tempo, deu números finais da partida, e no finalzinho da partida o Leão Damião acabou diminuindo, mas como o Frontale já é campeão, a gente sabe que este jogo não valia muito em questão de preocupação, mas é uma vitória importante para o Sagantosu, que ainda busca essa vaguinha na série. Eu acho meio complicado, mas a esperança é a última que morre. Outro jogo interessante da rodada número 35 foi a vitória do Caixa Rei Sol contra a equipe do Cereço por 1-0. A equipe do Rei Sol ainda corria um pouco de risco na questão de rebaixamento, precisava da vitória, assim como a equipe do Gamba Osaka. Conseguiu uma vitória magra, mais importante, chegou aos 40 pontos e basicamente está uma vitória de escapar definitivamente aí, de qualquer possibilidade de rebaixamento. Apesar que a gente fazer nossas contas, agora com 40 pontos e com os resultados, 43, que é o nosso número que a gente sempre fala aqui, que é o número base para fugir de rebaixamento, talvez nem seja mais o problema, que com 40 pontos, e sendo que o primeiro colocado fora do rebaixamento só pode chegar a 39, então praticamente com essa vitória o Caixa Rei Sol já está 100% garantido na J1 2022. O gol foi do Ominami, aos 86 minutos ali com o passe do Shirasashi, e a equipe do Cereço jogando mais um joguinho bem ruinzinho, bem abaixo, e já que praticamente a equipe do Cereço já não luta por mais nada pelo campeonato, então é mais umas equipes aí que os próximos jogos dificilmente farão muita diferença aí no ano da equipe do Cereço Osaka. Então uma vitória importante para a equipe do Caixa Rei Sol, que já está 100% garantida na próxima temporada. Agora, um jogo dos desesperados, principalmente pelo último colocado, que acabou não dando o resultado que ele queria, foi aí o empate do Boa Vispinha Fukuoka contra a equipe do Yokohama FC. A equipe do Avispa já está na parte média da tabela, já não tem preocupação com nada, não luta por nada, mas não tem nenhum tipo de preocupação. Enquanto a equipe do Yokohama FC precisava sim dessa vitória, conseguiu um empate, ainda abriu o placar ali com o gol do Felipe Viseu. E no final do jogo acabou fazendo gol contra, o que acabou empatando ali para a equipe do Avispa Fukuoka. Então a equipe do Yokohama
começa a vencer o jogo, né? Tem a possibilidade no começo do segundo tempo de manter o placar e até quase consegue fazer o segundo gol, mas as coisas acabaram não acontecendo. A equipe tem lá suas limitações e com um golzinho contra ali, sem querer, acaba dificultando. E o problema é que o gol acabou saindo aos 91 minutos, né? Então, o que complica ainda mais a situação da equipe do Yokohama, mas é aquela sina, né? Quando você está debaixo da tabela, quando você começa a vencer por 1-0, é claro que a equipe vai tudo se retrancar e evitar de qualquer maneira, né, que a outra equipe acabe marcando, né? Então talvez esse excesso de preocupação com a marcação acabou dificultando, e aí o ataque acabou fazendo um gol contra logo, justo no finalzinho. Esses 3 pontos, olha, vou ser bem sincero para vocês, esses 3 pontos que quase veio nesse jogo poderiam ser essa luz que faltava aí, né, para a equipe do Yokohama talvez até acreditar mais na possibilidade de fugir do rebaixamento, mas o empate acabou dificultando muito isso, tá? Então eu já admito que não confio tanto mais na saída da zona de rebaixamento da equipe do Yokohama FC, infelizmente. Eu não sou daqueles que estava mais imaginando que o Yokohama poderia sair do rebaixamento, mas matematicamente ainda é possível. Moralmente que é o problema. O jogo entre Shonan Bellmare e Sanfrecce Hiroshima acabou ficando em 0-0. E um jogo interessante que aconteceu durante essa rodada foi a vitória do Kashima em cima do Real Reds, né, por 1-0. A equipe do Kashima fez o gol aos 36 minutos com Doi, né, e durante todo o segundo tempo a equipe do Real deu umas marteladas, tentou por aqui, tentou por ali, o gol acabou não saindo. A equipe do Kashima melhor, a equipe do Real Reds, e conseguiu esses 3 pontos muito importantes. Um jogo também muito interessante nessa rodada foi a vitória do Gamba Osaka de virada em cima do Oita 30, né, 3-2. A equipe do Oita aí que precisava também, obviamente, da vitória para sair no zona de rebaixamento. Começou o jogo ganhando um gol contra, né, do Fujiharu aos 28 minutos, o que deu um alerta ali da equipe do Gamba Osaka, né, que estava meio que não segurando o jogo, mas jogando até um pouquinho em banho-maria e tudo mais ali, esperando o erro do Oita, e o erro acabou acontecendo por parte da equipe do Gamba Osaka, né? E o Fujiharu, que já fez gols contras em outros momentos da carreira, até na questão de seleção. Aos 29 minutos a equipe do Gamba empatou logo em seguida, né, com o Patrick. O Goya, aos 39 minutos do primeiro tempo, fez o segundo gol da equipe do Oita, né? Então o Oita finalizou o primeiro tempo em 2-1, e no segundo tempo veio a virada do Gamba, né, com o Patrick, né, com passe de Kurata, e no finalzinho o Patrick mais uma vez aí, né, o hat-trick do brasileiro Patrick, de pênalti, deu os números finais da partida, né? O Patrick, se eu não me engano, já tinha feito um hat-trick essa temporada, se eu não me engano, eu posso estar falando de cabeça que talvez esteja errado, mas pelo menos 2 gols na mesma partida já não é a primeira vez, então consegue aí o hat-trick, o jogador brasileiro aí, atacante principal da equipe do Gamba Osaka, que chega aos 43 pontos, né? Assim, como os resultados também, o Gamba também era a equipe que precisava da vitória. Talvez nem precisasse, né? Já como todo mundo na parte de baixo acabou perdendo ou empatando, a equipe do Gamba também já está 100% classificada aí para a temporada 2022. O Gamba que anunciou que, se não me engano, no penúltimo ou último jogo da rodada, da temporada, vai estrear o seu novo uniforme já de 2022 com um logotipo novo. Então, torcedores do Gamba, fiquem aí de olho, né? Outro jogo da nossa rodada também foi o empate entre Vegato Sendai e Nagoya Grampus, né? A equipe do Vegato Sendai, mais uma equipe que precisava da vitória e acabou não conseguindo. Teoricamente, ninguém da parte de baixo da tabela conseguiu essa vitória, e acabou ficando pior aí para a equipe do Nagoya, né? Que viu o empate dificultar um pouco a sua vida em questão de ACL, até porque o Kashima acabou ganhando e passando ele na tabela. E o Vegato Sendai começou perdendo esse jogo desesperadamente, né? Sabia que não poderia se jogar o ataque, mas tentou como pôde, né? O Kakitani abriu o gol com um toque de Maeda aos 14 minutos. Durante todo o final do primeiro tempo, né, a quantidade do primeiro tempo, a equipe do Nagoya não conseguiu ampliar o placar. O Nishimura, aos 45 minutos, empatou para a equipe do Vegato Sendai. Teve ali as trocas ali durante o segundo tempo ali. Entrou o Matheus, Soma, saiu o Soma, saiu o Kakitani, saiu o Matheus ali para a entrada de outros jogadores, mas o segundo gol acabou não vindo. E a equipe também do Sendai também fez várias substituições, trocou todo mundo que poderia para tentar pelo menos, né, dar um gás final à equipe, talvez até
lutar por com contra-ataque, mas infelizmente isso não aconteceu. Em números, Nagoya foi muito melhor que o Vergado Sendai, mas 1-1 não foi bom para nenhum dos lados. A equipe do Yokohama F Marinos aplicou 8-0 no Yokohama FC. É a segunda maior goleada aí, da história da J-League. Com certeza esse é um assunto que eu quero abordar com o Elias num próximo Hinomaru sobre a J-League, até para a gente falar sobre esses números históricos, né? Seria uma pauta bem interessante. Mas a equipe do Yokohama FC, que várias vezes eu elogio aqui, né, pelo ataque brasileiro, pelo time muito ofensivo, né, acabou tendo um revés muito que é negativo, né. Gols de Maeda, Marco Júnior de pênalti, Koike aos 24 e Maeda de pênaltis aos 41 minutos, fez 4-0 na primeira etapa, então 2 dos 4 gols foram de pênalti só na primeira etapa, né? E no segundo tempo teve aí, aos 48, mais um gol do Maeda, o Koike fazendo seu segundo gol, o Higashi fazendo gol contra, e para finalizar o Mizunuma dando números finais a partida com o toque do Koike, né? Então o Daisuke Maeda fez um hat-trick, né? O Koike fez 2 gols, né? E ainda teve um gol ali do Marco Júnior e um gol contra, né? Justamente do Higashi, jogador tão experiente que gosta tanto da equipe do Tóquio FC. Então 8-0, então realmente a equipe foi atropelada, né? A equipe do Marinos descontou, acredito que tudo aquilo que estava engasgado, né? Mostrando que a equipe do Marinos não é boba, que realmente alguns resultados vieram de formas negativas, algumas vezes o futebol não encaixou e por isso sim acabou perdendo alguns pontos durante o campeonato e acabou deixando, né, que a equipe do Frontale acabasse ficando muito longe da pontuação, mas é uma equipe ofensivamente brilhante, né, e mostra aí que a equipe do Yokohama deve sim, né, ser levada a sério e deve sim ser temida, né, pensando já para 2022, que realmente se manter esses jogadores nos próximos anos pode ser realmente mais um ano que a gente vai ter aí Frontale contra Marinos no topo da tabela. Um jogo muito interessante também foi a vitória do Vissel Kobe contra a equipe do Tokushima Vortex. Interessante porque o Vissel Kobe luta, né, por ACL e também o Tokushima luta, né, para tentar sair fora do rebaixamento. Se vencesse, né, se igualaria o número do Shimizu, né, e colocaria mais pressão ainda, né, nas equipes que estão fora do rebaixamento, mas acabou não tendo o resultado positivo, né, o Tokushima Vortex, já que o Vissel Kobe venceu por 1-0 com gol dele, né, de Osaka, né, recebendo um Muto aos 57 minutos da segunda etapa e fazendo ali os números finais da partida. Teve toda também, né, toda a modificação da equipe no segundo tempo. O Kobe buscou ampliar o placar e não conseguiu. A equipe do Tokushima Vortex se defendeu como pôde, né, e às vezes até bem efetivo na sua marcação. Também a equipe do Tokushima tentou muitas vezes ali finalizar, teve 2 chances muito perigosas, mas acabou não conseguindo sequer empatar o jogo. E para finalizar a J1, né, tivemos ali o jogo entre Shimizu e Sapporo, o jogo acabou em 2-2. Né, tivemos um jogador expulso nessa partida pelo lado da equipe do Shimizu, assim como tivemos um jogador expulso no jogo do Yokohama contra o FC Tokyo, e também tivemos um jogador expulso, né, no empate em 0-0 de Shinobi Omari e Sanfrecce Hiroshima. Em questão de tabela, né, não muda muitas coisas, né, mas na classificação de artilheiro sim, né, com esses 3 gols o Maeda ultrapassa, né, o Leandro Damião. E se não me engano ultrapassa, não, ele já estava, né, relativamente com um gol à frente, mas agora amplifica, né, a sua quantidade de gols e está aí agora disparado aí na artilharia com 21 gols contra 18 do brasileiro. O Furuhashi é o terceiro colocado, mas já não joga mais no Japão, né, e tem 15 gols, né, mostrando que a equipe do Vissel Kobe tinha sim um artilheiro de ponta, né, e vai ter que buscar a continuidade desse trabalho na próxima temporada. Mas em questão de tabela, né, que é o que a gente acaba sempre falando primeiro, eu acabei pulando, né, essa etapa, né, a equipe do Frontale é o líder, né, já campeão, né, com 35 jogos, todo mundo tem 35 jogos e 85 pontos, né, a equipe do Marinos é o segundo com 75 pontos, lembrando que falta 3 rodadas e 9 jogos
em 9 pontos ainda em disputa, né? Então teoricamente pode perder ainda, né, esta segunda colocação, mas acho muito difícil. Em terceiro vem o Kobe com 67 pontos e em quarto colocado vem o Kashima Antlers com 62. Acredito que essa última vaga, né, talvez seja ali as pontuações que a gente vai ver, talvez uma briga um pouco mais ferrenha, até porque o Vissel Kobe tem uma diferença de 5 pontos com o quarto colocado. Se manter isso com um empate, 2 vitórias, ou dois empates e uma vitória, já é o suficiente, na minha opinião, para manter essa terceira colocação. Mas tudo pode acontecer. A equipe do Kashima tem a mesma pontuação do quinto colocado, que é o Nagoya, né? Em sexto colocado, ainda com chances, ainda vem a equipe do Real Reds, né? E em sétimo colocado, já um pouquinho longe, com 56 pontos, vem a equipe do Sagan Tosu, né? Com 9 pontos de disputa, né, ainda matematicamente não está fora da zona, né, de luta ali pela CL, mas teoricamente a gente sabe que realmente é muito difícil, até porque dos últimos jogos aí, a equipe do Sagan de 5 jogos conseguiu apenas uma vitória, né, que foi nesta última rodada, né. Em oitavo vem a Visca Fukuoka, e em nono vem a equipe do UFC Tokyo, né, em décimo o Hiroshima, em 11º o Cereço, em 12º a equipe do Sapporo, em 13º e quarto, né, as equipes ali que já não tem mais nenhum risco de rebaixamento, que é Gamba Osaka e Kashiwa Reysol. E aí em 15º vem a equipe do Shonan Bellmare com 33 pontos, em 16º vem a equipe do Shimizu também com 33 pontos, e aí vem os 4 times na zona da degola, né. A equipe do Tokushima Vortex é o primeiro, né, na zona de rebaixamento, em 17º com 30 pontos. Em 18º tem o Oita com 28 pontos, e depois os dois últimos colocados com 27 pontos, Itaú Vegoto Sendai e o Yokohama FC. Muito bom, faltam 3 rodadas. Os próximos confrontos, lembrando que a G-League agora volta só depois dos jogos da seleção, né? Teoricamente a próxima rodada acontece no dia 19 do 11, e é o seguinte, né? A equipe do Tokushima enfrenta a equipe do UFC Tóquio, né? Jogo em Tóquio, então o Tokushima vai ter que jogar fora de casa e vai ter que se virar para conseguir essa pontuação. Então a vida aí do Tokushima não é muito fácil, lembrando que o Tokushima vai enfrentar o UFC Tóquio, né, fora de casa, como eu falei. Na penúltima rodada enfrenta o Shonan Bellmare fora de casa novamente, jogo direto, né, adversário direto aí em questão de rebaixamento, e finaliza o campeonato contra a equipe do Sanfrecce Hiroshima jogando em casa. Minha opinião, a equipe do Sanfrecce Hiroshima, do Tokushima Vortex, não deve ganhar do UFC Tóquio, né, apesar que o UFC Tóquio já não luta por mais do campeonato, mas aí tem um confronto direto contra o Shonan. Se perder contra o UFC Tóquio, acredito que deve ser muito difícil. Então, mas se sai com um empate, pelo menos, vem muito forte, já que vejo aí o Tokushima Vortex pau a pau ali com a equipe do Shonan, e o jogo contra a equipe do Sanfrecce Hiroshima, a gente sabe que o Sanfrecce Hiroshima já tirou o pé há muito tempo e pode muito bem na última rodada vencer, já que joga dentro de casa, né? Então é uma equipe que pode sim acabar escapando da zona de rebaixamento se jogar certinho, né? O Oita, né, que na próxima rodada enfrenta, né, nada mais nada menos que o Kashima Antlers. Muito difícil, né, a equipe do Oita conseguir essa vitória na próxima rodada, né? E os últimos 3 jogos são os seguintes, né? Então é Kashima, né? Depois pega ali a equipe do Yokohama FC, então um jogo direto, né, entre o Oita e Yokohama FC, e finaliza o campeonato na última rodada contra a equipe do Kashiwa Reysol, né? Então dificilmente vai vencer o Kashima, tende a fazer um jogo de vida ou morte contra a equipe do Yokohama FC e finaliza contra a equipe do Kashiwa Reysol, que também é uma daquelas equipes que obviamente na última rodada vai tirar o pé com toda certeza, né? A equipe do Oita ainda tem um negócio ainda algo disputando o campeonato, além de tentar fugir do rebaixamento, que é o jogo da semifinal contra a equipe do Frontale, né, na semifinal da Copa do Imperador. É claro que o Oita não tem chances remotas de passar do Frontale na questão de Copa do Imperador, mas como é um jogo só, né, o jogo vai ser no mando de campo da equipe do Frontale, mas a equipe do Oita pode sim abrir mão, né, da J-League, aceitar a segunda divisão, mas lutar pelo menos para chegar numa final de Copa do Imperador, que seria incrível, na minha opinião,
a equipe do Oita dificilmente, né, sai dessa zona de rebaixamento, até porque precisaria pelo menos vencer, né, a equipe do Kashima, né? Então, se vencer o Kashima, acredito que vai ter uma força um pouquinho maior ali para enfrentar a equipe do Yokohama aí no que pode ser o jogo de despedida da J1 de uma das duas equipes, dependendo dos resultados, né, do jogo anterior. Então esse penúltimo jogo é muito importante, e se vencer, né, tem tudo para vencer o Cachorro Sol, que fez uma campanha muito ruim, mas a equipe do Oita, como tem Copa do Imperador também, né, então realmente o que os dirigentes vão decidir realmente vai ser um mistério, né? A equipe do VJ Sendai enfrenta o Shonan na próxima rodada, né? Então você vê que o Shonan aí vai estar no meio de vários jogos importantes, né, com adversários diretos, então o Shonan vai ter que se virar para vencer. Mas no lugar do VJ Sendai, o VJ Sendai enfrenta na próxima rodada o Shonan, né, o VJ jogando em casa, e depois vai jogar na penúltima rodada contra a Visca Fukuoka fora de casa. Tem tudo para pelo menos empatar esse jogo, né, contra a Vispinha, apesar que é um jogo pau a pau, e finaliza o campeonato jogando em casa contra o Kashima Antlers. O Kashima Antlers que pode chegar na última rodada já classificado para a CL e pode facilitar, mas se o Kashima não chegar classificado para a CL na última rodada, tem tudo para molhar aí os planos do VJ Sendai. E o UFC Tokyo, né, o Yokohama FC, né, FC Tokyo, o Yokohama FC também aí tem algumas pedreiras na parte final, né. Pega o Vissel Kobe, né, jogando em casa, né, Yokohama, depois enfrenta o Oita, como a gente combinou, dificilmente vai vencer o Vissel Kobe, a gente sabe disso. Contra o Oita pode ser já que seja realmente o jogo de despedida de uma das equipes, e finaliza jogando em casa contra a equipe do Sapporo. Sinceramente, é uma tabela que eu acho muito indigesta, né, talvez se fosse uma equipe um pouquinho, né, talvez um Gamba Osaka, né, o Shimizu, né, na próxima rodada, poderia dar um pouco mais de esperança para a torcida, mas infelizmente por enfrentar o Vissel Kobe, dificilmente eu consigo imaginar a equipe do Yokohama fazendo mais do que 3 pontos, né, nesses últimos 3 jogos. Posso estar enganado, mas realmente a situação é muito complicada. E para não falar apenas dos últimos 4, né, vamos falar também, né, das duas equipes que ainda têm risco de rebaixamento, né, que é o Shonan e a equipe do Shimizu, né? O Shimizu, como a gente viu no campeonato todo, né, não despontou em nenhum momento, né, e ainda ficou apenas no empate na última rodada. E enfrenta, jogando em casa, a equipe do Sanfrecce Hiroshima, que é aquela equipe sem sal, sem açúcar, né? Então a equipe do Shimizu pode sim pelo menos sair com uma vitória ou com um empate, da pior das hipóteses, mas a vitória eu acho que é mais interessante. Depois enfrenta fora de casa o mordido Ura Reds, né, que ainda está disputando vaga na CL, então pode ser complicado, e finaliza o seu campeonato jogando contra o Cereço. Para mim, a equipe faz aí pelo menos 6 pontos, né, empata contra o Sanfrecce Hiroshima, talvez perde para a equipe do Ura Reds e vence com certeza a equipe do Cereço, que não disputa mais nada, né? Então pelo menos 4 pontos aí, vai depender dos outros resultados, mas talvez a equipe do Shimizu tenha sim, mais por incompetência dos demais, né, do que competência dele mesmo de se manter na J-League, mas pelo menos aí tem a chance de fazer pelo menos entre 4, ou até, quem sabe, né, empatar com o Ural, aí complicar completamente a vida do Ural em questão de ACL e fazer aí 5 pontos em 3 jogos, que também não seria nada mal. E a equipe de Tsunami, né, que acabou empatando, né, essa última rodada contra a equipe do Sanfrecce Hiroshima, jogando com a mais uma certa parte do jogo, vai enfrentar o VJ Sendai, depois enfrenta em casa a equipe do Tokushima Vords e finaliza o campeonato contra a equipe do Gamba, né, jogando o jogo em Suíta. Bem, tem tudo para vencer ou jogar de igual para igual com o VJ Sendai, e tem tudo para jogar de igual para igual com a equipe do Tokushima Vords. Dificilmente cravar qual vai ser o jogo que a equipe do Shinao vai vencer, né? Venceu diretamente, né, algumas rodadas atrás, a equipe do Yokohama FC, né, o jogo foi 2-1, e empatou com o Sagan Tosu, né? E depois aí vem de 2 empates contra equipes teoricamente um pouquinho melhores que ele, né? A equipe do Sapporo e a equipe do Sanfrecce Hiroshima. Então, até por estar um pouquinho acima de tudo isso, né,
a equipe do Shonan tem condições sim de fazer pelo menos uma vitória e conseguir arrancar alguns empates aí no meio desses jogos todos e conseguir chegar aí pelo menos a 36 pontos, né? 37 pontos pelo menos, o que eu acredito que seja suficiente. Até porque, como eu falei, né? A equipe do Tokushima tem 30 pontos, pode chegar até 39, mas dificilmente qualquer um dessas equipes, né? 15º até o 20º, dificilmente essas equipes vão vencer todos os jogos, né? Então, se o Shonan pelo menos continuar nessa, né, de não perder nenhum jogo e conseguir pelo menos uma vitória, até talvez contra o Gamba, um pouquinho mais difícil, pela questão de talvez ser o jogo que vai inaugurar uniforme novo e tudo aquele negócio de querer fazer uma média com a torcida, mas a equipe do Gamba Osaka também já não luta por mais nada durante a temporada, né? Então pode ser que a equipe do Shonan consiga uma vitória. Então, de todos que a gente falou, acredito que o Shonan seja aí o mais próximo a não ter tanta dor de cabeça, né, em questão de rebaixamento, mas temos que ficar de olho porque realmente todo jogo pode mudar. Bem, falando então rapidamente sobre a questão da J-League, falei até um pouco mais do que eu queria, vamos falar sobre a segunda divisão, né? Neste final de semana a gente teve um jogo que passou diretamente no YouTube, né, que foi o jogo do líder, né? O jogo do Jubiluata contra a equipe do Kyoto Sanga, né? Um jogo muito importante e acabou dando vitória do Júbilo por 1-0, né? Um joguinho bem feio durante o primeiro tempo, as equipes ali se estudando muito, né? Com medo até de se jogar contra o ataque, né? Até porque a equipe do Júbilo até jogava pelo empate, né? Até acredito que o franco atirador era mais equipe do Kyoto por estar em segundo colocado, e o Yamada ali aos 37 minutos acabou fazendo ali o gol que deu a vitória para o Jubiluata. O Yamada que deu um chute horrível no primeiro tempo, mas no geral a equipe do Jubiluata foi melhor. Uma coisa que eu acho interessante frisar é que, principalmente, né, as equipes que estão muito tempo na J2, a gente acaba perdendo um pouco do parâmetro delas dentro da questão da J-League, né? Mesmo o Júbilo vencendo o campeonato, não vejo o Júbilo voltando com uma força tão grande, né? Você vê que tem alguns jogadores realmente ali no nível muito abaixo, né? De questão de J1, então com certeza, se consagrar realmente ali Kyoto e Jubiluata e Kyoto, com certeza são equipes que vão ter que chegar muito, né, no mercado, né? Uma coisa interessante que a gente tem que falar é que tem 4 jogos em disputa ainda na J2, né? 12 pontos em disputa. O Júbilo praticamente, né, não está ainda 100%, né? Ou melhor, né, o Júbilo é a única equipe que já está 100% garantida na primeira divisão no próximo ano. Claro que pode perder o campeonato ainda pro Kyoto ou pro Vivari Nagasaki, né? Mas com a pontuação atual, né, o Vivari Nagasaki, que é o terceiro colocado, se ele vencer os 4 jogos, né, ele vai fazer 83 pontos, que é a mesma pontuação que hoje o Júbilo tem, né, sem jogar esses 4 jogos. Então, pela matemática, a única equipe que poderia tirar essa colocação é o Vivari Nagasaki, mas a gente sabe que na teoria é muito difícil, né, conseguir essas 4 vitórias. Então a equipe do Júbilo já está aí bem tranquila aí, e agora obviamente pensa em vencer o campeonato. Pode acontecer que nas próximas 2 rodadas, dependendo dos resultados de Kyoto e de Vivari Nagasaki, a equipe do Júbilo já consiga levantar o caneco, né, nos próximos 6 pontos. A diferença do Jubiluata com o Kyoto já está em 5 pontos, né, então o que vai forçar aí a equipe de Kyoto vencer praticamente os próximos 2 jogos, não ter margem de erro, e a equipe agora do Júbilo vai apenas jogar no erro aí. E aquele Vivari Nagasaki obviamente tem ainda condições de lutar pelo título, mas a gente sabe que é muito, mas assim, pelo título não, né? Tem condições de lutar por uma vaga ainda, né? Disputando contra a equipe do Kyoto, mas teoricamente tem tudo para o campeonato ficar como está, né? Outros resultados aí dessa última rodada, né? Que foi a rodada de número 38, né? Da J2, a gente teve os seguintes resultados, né? O Kusatsu empatou com o Sagamihara em 1-1, né? O jogo válido dele pela parte de baixo da tabela. O Ryukyu venceu o Kanazawa por 2-1. O Kitakyushu perdeu para o Kofu por 1-0, o jogo também válido pela parte de baixo da tabela.
O Jeff empatou com o Mito Holy Hulk em 2-2. O Ehime empatou com o Matida Zelva em 0-0. O jogo também válido também pela parte da tabela, já que são do Ehime. O Omiya perdeu para o Renouf Yamaguchi por 2-1. Né? O jogo também válido pela parte de baixo da tabela. O Verde perdeu de 3-0 para o Vivare Nagasaki. Né? O jogo aí que mantém viva a chance do Vivare em disputar uma vaga de acesso. E a equipe do Oberex Negata empatou, né, com o Matsumoto Yamaga em 1-1. O Blob Zakita empatou com um Totig em 1-1. E o Fagiano Okayama venceu, né, o Montedio Yamagata por 1-0. Então vamos lá, né? Faltando então 4 jogos, né? Temos 12 pontos ainda, né? E se a gente olhar a tabelinha, né? Vamos falar rapidamente aqui a tabelinha. O Júbilo é o primeiro colocado com 38 jogos e 83 pontos. O Kyoto é o segundo com 78 pontos. Terceiro Vivare Nagasaki com 71. E depois vem Kofu com 70. Machida Zelva em quinto, né? Belíssimo campeonato do Machida Zelva com 64 pontos. O Montedio Yamagata é o sexto com 64 pontos também. O Oberex Negata é o sétimo com 63 pontos. O Ryukyu é o oitavo com 59 pontos. O Chiba é o nono com 58. O décimo é o Mito Holy Hulk com 52. O Fagiano Okayama também tem 52 pontos, é o 11º. O Verde é o 12º com 48. O Blob Zakita é o 13º com 47. E depois vem Renofa em 14º com 41 pontos, Totig em 15º com 39 pontos, Kusatsu 16º com 38 pontos, o Miya Ardid é 17º com 37 pontos e o Kanazawa 18º com 37 pontos. E aí vem os 4 times que lutam contra o rebaixamento, né? O Sagamihara, o Ehime, o Kitakyushu, né? E o nosso querido Matsumoto Yamaga. Então vamos lá. Faltando então 12 pontos, né, para estar em disputa, né, na J2. O máximo que uma equipe pode chegar ali, né, que tá na zona de rebaixamento, é até os 47 pontos. Né, no caso ali, a equipe do Sagamihara, né, que é o 19º, né, neste momento tem 34 pontos. Né, se fazer mais 12, pode chegar até 46, na verdade. E aí o que acontece? Quem tem 47 já está livre, né? Então, por exemplo, até o Blob Zakita, que é o 13º, tem 47 pontos. Esse já não corre nenhum risco de rebaixamento. A próxima equipe que está lutando para chegar, né, próximo desses 47 pontos, ou 46 pelo menos, é a equipe do Renouf Yamaguchi, tem 41, então já está bem encaminhado. Acredito que o Renofa também não corra nenhum risco. Aí vem as equipes que estão mais complicadas, né? Totig, né? Kusatsu, Omiya, né? Kanazawa, e aí os últimos 4 colocados. Desses últimos 4 colocados, a gente tem que ver quais são as tabelas deles, né? Porque com 32 pontos, só um milagre, né, vai tirar ali o Matsumoto Yamaga dessa última colocação, né? Apesar que a mesma computação é do Kusatsu, que na próxima rodada, no dia 12 do 11, enfrenta o Renouf Yamaguchi. Então o Renouf precisa da vitória, não vai de maneira nenhuma aliviar, né, para o Kusatsu, enquanto o Matsumotinho enfrenta o Kofu, que está lá em cima, né? Então o Kofu ainda tem, obviamente, não está matematicamente fora da zona de acesso para J1, então vai lutar tudo que pode. Então realmente o Matsumotinho também não vai ter vida fácil. O Ehime enfrenta o Oberex Negata, né? E o Ehime também precisa da vitória, mas também não vai ter vida fácil nesse próximo jogo. E o Sagamihara enfrenta, né, o Fagiano Okayama, né, que está em 11º. De todos esses, talvez o jogo do Sagamihara seja um pouco mais fácil de se imaginar, né? Porque o Fagiano já está classificado, já está 100% para 2022 continuando na J2, então talvez seja um jogo ali que o Sagamihara consiga fazer um mando de campo, lutar um pouco mais. Mas aí eu estava dando uma olhadinha nos jogos, né, de cada uma das equipes, né, então a gente já consegue fazer ali um prognóstico, né. Eu sinceramente acho muito difícil, por exemplo, o Matsumoto Yamaga fugir do rebaixamento, porque enfrenta o Kofu, depois tem um jogo direto, né, contra a equipe do Renouf Yamaguchi, depois enfrenta o Sagamihara e finaliza sua campanha em 2022 e 2021
jogando contra o Vivari Nagasaki. Então, o Matsumoto Yamaga ele vai ter um caminho assim, né? Ou vence pelo menos os próximos 3 jogos, ou pelo menos empata contra o Kofi, vence o Renofa e vence o Sagamihara, para fazer uma pontuação pelo menos nessas próximas 3 partidas, pelo menos aí, sei lá, chutando bem alto aí, fazendo 7 pontos em 3 jogos, empata contra o Kofi, vence o Renofa e vence o Sagamihara, porque praticamente contra o Vivari Nagasaki eu acho praticamente impossível, né, uma vitória, a não ser que o Vivari Nagasaki chegue na última rodada sem nenhuma chance de acesso, né? Então a vida é muito difícil do Matsumoto, que talvez aí acabe sendo rebaixado para a 3ª divisão. Pelo lado do Kusatsu, né, os jogos também não são tão fáceis, né? Enfrenta a equipe do Kata Kyushu, depois enfrenta o Chiba, né, o Jeff Chiba, depois finaliza a sua campanha contra o Tochigi e jogando em casa contra o Montedio Yamagata. Contra o jogo contra o Renofa, é um jogo muito parelho, né, em alguns sentidos, pode ser que consiga a vitória, mas neste momento o Renofa está um pouquinho melhor, até pelos resultados mais recentes. O Jeff é sempre uma incógnita, né, em questão de como vai jogar, já está classificado. O Tochigi, né, é aquela equipe que a gente também não sabe muito o que esperar, né? O Tochigi, que ainda, né, é uma das equipes que de praxe, né, vai ter que lutar ainda para fugir da zona de rebaixamento, vai ter que vencer mais alguns jogos, tem tudo para conseguir escapar da zona de rebaixamento, então a gente não pode cravar muita coisa, mas, né, é um jogo direto na parte da tabela, então tudo pode acontecer. Finaliza contra o Montedio Yamagata, né, que é mais uma equipe também da parte da tabela, então a equipe aí do Kata Kyushu vai ter que lutar ponto a ponto, né, para conseguir sair, né, dessa situação que se encontra. Na minha opinião, acho muito difícil fazer uma pontuação, pelo menos aí chegar aos 46 pontos. Na verdade, nem consegue chegar aos 46, porque tem 32, né, então o máximo que pode chegar até 44 pontos. Então acho muito difícil que o Kitakyushu conseguir essa pontuação necessária, né, para fugir da zona de rebaixamento, né. Estava até dando uma olhadinha aqui para tentar lembrar. O Montedio Yamagata é o 6º colocado, é muito melhor do que o Kitakyushu, então realmente a situação muito complexa. Na minha opinião, para ele conseguir escapar, tem que vencer a maioria dos jogos, o que eu também acho muito difícil. Na questão do Ehime, né, tem aí um jogo contra o Aberex Niigata, né, depois vem enfrentar o Sagamihara, finaliza contra o Mito e última rodada contra o Renofa Yamaguchi. Obviamente que nesse momento o Renofa já vai estar classificado, tem tudo para vencer esse último jogo, mas aí tem que passar pelo desesperado, né, Sagamihara daqui a algumas semanas, e enfrenta na próxima rodada a equipe do Aberex Niigata, que tem tudo para perder, então também talvez o Ehime tenha que jogar a vida, né? Talvez vencer o Aberex, né, que já no campeonato, lutar, fazer toda a sua torcida ir a campo e vencer o Sagamihara jogando em casa, e aí esperar um empate contra o Mito e talvez uma vitória contra o Renofa Yamaguchi. Como vocês podem perceber, né, todos os jogos da 2ª divisão a gente não pode cravar muita coisa. Eu não vejo o Ehime também com toda essa força no campeonato. Teve alguns jogos interessantes durante a sua campanha, mas também é uma equipe também que eu sinceramente não vejo essa força toda, né? Então talvez o Ehime também só escape dessa situação por um milagre, né? E para finalizar, né, a equipe do Sagamihara, né, que não tem uma vida tão fácil também, obviamente, mas ao meu ver tem tudo para pelo menos conseguir se manter na J2 e fazer o seu trabalho de casa muito bem feito, né? Vai jogar contra o Fageno Kayama, né, em casa, tem tudo para conseguir jogar fechadinho e conseguir a vitória. Joga depois contra o Ehime, jogo direto, e aí se o Sagamihara quiser vencer, ou o Ehime, ou se o Sagamihara ou o Ehime quiser sair do rebaixamento, este é o jogo para vencer, né, fazer 3 pontos contra um adversário direto. Depois enfrenta a equipe do Matsumoto Yamaga, né, que ao meu ver já está praticamente quase rebaixada moralmente, então o Sagamihara jogando em casa tem que vencer, e na última rodada contra o Verde, enfrenta já um Verde que normalmente quando chega nessa parte final do campeonato sem disputar muita coisa,
vai começar a mesclar jogadores, não joga com tanta intensidade, então tem tudo para vencer mesmo fora de casa. Na minha opinião, dos últimos 4 colocados, é a equipe que tem mais chance de fazer de pontuar, né, dentro desses 12 pontos que ainda é possível. Acredito que vença o Okayama, consiga vencer o Ehime e talvez ali, talvez venceu até empate com o Ehime, mas contra o Matsumotinho e contra a Verde, eu acredito que o Sagamihara pode sim vencer se jogar certinho, coisa que vem acontecendo de forma muito irregular durante toda a J2 2021. Falando sobre os líderes, né, também rapidamente também, né, o jogo do Júbilo, né, enfrenta o Mito fora de casa, depois enfrenta o Vitória Nagasaki, jogo bem importante esse contra o Vitória Nagasaki, e finaliza contra Kusatsu e Blobs Akita. Na minha opinião, sim, vencer o Mito ou empatar ou até perder contra o Vitória Nagasaki não faz muita diferença. Vencendo o Kusatsu ali tem tudo para ser campeão com uma rodada de antecipação a equipe do Jubiluata. Pela questão da equipe do Kyoto, né? A equipe do Kyoto vai jogar em casa contra o Blobs Akita, tem que vencer o Gaian, tem tudo para vencer mesmo jogando fora de casa. Depois é Jeff fora de casa e finaliza contra o Kanazawa no dia 5/12. O Kyoto tem que vencer todos os jogos, não tem muito para onde fugir. Tem condições de vencer os 4 adversários, principalmente o Jeff e o Kanazawa, e também a equipe do Okayama. Talvez o Blobs seja a equipe que talvez seja a maior pedra no sapato, né, da equipe do Kyoto nesses próximos 4 jogos, mas tem que vencer todos e ainda torcer para pelo menos 2 ou 3 derrotas da equipe do Júbilo para conseguir o título. Muito difícil, mas vencendo pelo menos a metade desses jogos, já se mantém na sua segunda colocação e tem tudo para finalmente, né, a equipe do Kyoto voltar depois de tantos anos fora da elite do futebol japonês. E muito bem, não poderíamos terminar o nosso programa sem falar, né, dela, né, nossa querida J3, né, que durante a última rodada teve os seguintes resultados. Pela 26ª rodada, né, a equipe do Gifu venceu o Cataler Toyama por 2-0, o Kamata Mare Sanuki perdeu para o Tekevaru Miyazaki por 2-0, o Gura Morioka empatou com o Roas Kumamoto em 0-0, o Imabari venceu o Fukushima United por 3-2, o Gainari Totori teve um jogador expulso, mas venceu ainda o Fujieda por 4-3, o Vanhari Hachinori empatou com o Kagoshima United em 1-1, e o nosso Yokohama venceu o Yokohama, claro, pelo placar de 2-1. Vamos então ver como é que está a classificação e já vamos começar a fazer a matemática, porque na minha opinião a equipe do Roas Kumamoto já está com uma mãozinha na taça, né? Vocês vão entender por quê. Com 24 jogos, a equipe é líder com 47 pontos. Em segundo vem o Tekevaru Miyazaki com 25 jogos e a mesma pontuação 47. Ou seja, o Roas Kumamoto vai ainda jogar uma partida a mais, então tem uma vantagem sim numérica. Falta 4 jogos para acabar a J3, né, 12 pontos ainda em jogo, e o líder tem um jogo ainda faltando, né? Em terceiro colocado aparece o Gura Morioka com 43 pontos, em quarto aparece ali o Cataler Toyama com 41, em quinto Fujieda tem 40 pontos, em sexto Kifo com 40, em sétimo a nossa equipe do nosso Yokohaminha, né, muito bem, né, comparado com o Yokohama, foi bem saco de pancada nos últimos anos, aparecendo agora em sétimo com 37 pontos. Em oitavo aparece o Kagoshima United com 36 pontos, com 30 aparece lá longe o Nagano Parcelo em nono colocado, o Fujieda aparece em décimo com 28, com 26 aparece o Vanhari Hachinori, em 12º a equipe do Imabari tem 23 pontos, em 13º o Azul Claro com 22, em 14º o Kamata Mare Sanuki tem 20, a mesma numeração do 15º colocado, e o último Gainari Totori. Lembrando que a J3 não tem rebaixamento ainda, mas a J3 ainda vai ser ainda muito assunto dos próximos Renomaru sobre J-League, já que já temos equipes confirmadas, né, a equipe confirmada para ficar em 16º aí na próxima rodada, no próximo ano. E lembrando que vai cair bastante dinheiro da J2, né? Então essa J3 aí tem tudo para ficar bem encorpada aí na próxima temporada. Só para vocês terem uma noção, né? Vai ser adicionado mais uma equipe, né?
que joga JFL, ficando com 16, vai subir 2, mas vai cair 4, né? Ou seja, vai ficar com 18, né? 18 equipes na J3. Então, o rebaixamento da J3 ali para uma JFL, sim, né? É algo que vai acontecer já nos próximos anos. Não tenho informação se já no próximo ano vai ter um sistema de rebaixamento da J3, mas isso está cada vez mais próximo de acontecer. Agora vamos falar sobre título, né? O Ross Kumamoto tem um jogo a menos, né? Nos últimos 3 jogos vem decepcionando um pouco, né? Vem aí de 2 empates e uma derrota, né? Poderia ter vencido, né? E ficaria mais fácil ainda a vida do líder da terceira divisão, mas joga muito no erro agora, né? Do seu adversário. E vai ter um jogo direto, né? Então o próximo jogo é contra o Toyama, né? Em casa. Depois enfrenta o Okamiya também em casa. E depois tem um jogo contra o Takevaru Miyazaki na penúltima rodada. E finaliza o campeonato contra o Gifu. Para mim, tem tudo para vencer os próximos 2 jogos. Ou empatar um deles e vencer, por exemplo, o Yokohama. E aí o jogo contra o Takevaru Miyazaki, na minha opinião, é o jogo do título, né? Onde vai se enfrentar, vai colocar toda a pressão em cima do Takevaru Miyazaki, que é uma equipe iniciante, né, na terceira divisão, vale se lembrar disso. É o aspirante aí, né, a título na sua primeira campanha na terceira divisão, e ainda tem o jogo contra o Gifu. É muito mais fácil a vida do Ross Kumamoto do que propriamente a vida do Takevaru Miyazaki, já que tem um jogo a menos, né, já tem 25 jogos, então tem apenas mais 3, e aí vai enfrentar o Gifu, né, jogando em casa, depois vai enfrentar o Toyama fora de casa e finaliza a sua campanha no dia 28/11 contra a equipe do Ross Kumamoto. Por mais que tenha ainda chances, né, acho muito difícil, né, teria que vencer os 3 jogos que falta para ele, né, para fazer ali mais 9 pontos e jogar toda a pressão em cima do Ross Kumamoto. Acho muito difícil acontecer, mas tenho que depois ver certinho com vocês que eu não tenho informação se por acaso o Miyazaki tem condições de subir, né, para a segunda divisão. Então, nas próximas rodadas, com certeza a gente vai trazer essas informações. Se não tiver, né, mais essa dor de cabeça, pode sim ter um acesso muito rápido, né, da terceira divisão já para a segunda divisão no mesmo ano. Seria realmente muito legal para o Takevaru Miyazaki, mas para não abrir nenhuma brecha, né, de acabar cometendo uma gafe, vamos deixar essa informação para o próximo Hinomaru J-League. Mas, independentemente do que pode acontecer, essa campanha do Takevaru Miyazaki já vai entrar na história com certeza, mas a gente não pode deixar de citar, né, que o Gula Morioka ainda assim tem chances matemáticas. Na verdade, até o próprio Katsura Toyama, ambos têm 24 jogos, vai jogar mais 4, então até o quarto colocado, até o quinto, se a gente for forçar um pouco mais ali, que é o Fukushima United, tem sim chances de lutar pelo título, mas essas chances são mínimas, na minha opinião. Vai ficar entre o Ross Kumamoto e aí talvez, bem talvez, o Miyazaki possa acabar aprontando, mas eu acho muito complicado. Muito bem, meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que esse Hinomaru tenha sido bom para vocês já começarem a fazer suas contas de quem sobe, quem fica, quem ganha, quem cai. E a gente volta na próxima semana para falar sobre seleção japonesa. Espero que com boas notícias, né? Então não deixem de assistir os jogos da seleção japonesa. E nas próximas semanas também voltamos com o Hinomaru J-League, a reta final do campeonato japonês. Um forte abraço, um excelentíssimo final de semana. Fique com Deus e até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.